Fala galera, boa noite aí para todos. Estamos aqui mais uma vez diretamente do nosso estúdio aqui do Monção Cast. São 7 horas e 15 minutos neste momento. Estamos aqui com o nosso convidado da noite, né? Nosso amigo Daicinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá? É o nosso convidado e iremos aqui começar aqui a nossa entrevista, né? Daicinho, que é um jovem ali da região de Morada Nova, né? Morada Nova República, um guerreiro, cara trabalhador, jovem. E neste momento iremos conversar com ele aqui, as considerações iniciais contigo, fique à vontade aqui no nosso ambiente de trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento, fico muito feliz. E agradecer também ao Lucas, ao Cleito, pela oportunidade, né? Fizeram o convite, fiquei muito feliz. E tenho certeza que esse projeto aqui veio para ficar. Isso aí, né? Isso. Daicinho, eu gostaria de a gente iniciar, né, a nossa conversa aqui. Você falando um pouco de você aí, seu dia a dia. Cleito, eu sou lá de Morada Nova República, né? Eu acredito que todos que estão assistindo a live me conhecem. Quem não me conhece pessoalmente, mas já viu eu postando alguma coisa nas redes sociais, reivindicando direitos, cobrando. Eu tenho 30 anos, sou lá de Morada Nova República, sou casado, pai de 3 filhos, inclusive minha esposa está grávida também, esperando mais um herdeiro. E Tá aqui no estúdio, né? Tá aqui acompanhando, se quiser pode chegar aqui perto aqui, apresentar a esposa também, não tem problema não. Quer não? Pois é. Então, sou lá de Morada Nova República. Cleito, muita gente, pelo fato de Morada Nova ter várias Morada Nova, na realidade, no município de Monção, muita gente me questiona qual Morada Nova que eu sou, né? Se é de Morada Nova Baixa do Arroz, tem Morada Nova de Paulinha, tem Nova Morada Nova, porque a minha Morada Nova lá ela é um pouco escondida da estrada que liga diretamente, Rota, né? Isso, que liga diretamente Monção a Trizidela, fica um pouco recuada. Então, quem não conhece Morada Nova República fica nesse trajeto, entre Jussareira e o povoado Lameiro Grande, que o povoado Lameiro Grande é um povoado menor, mas é muito mais conhecido do que Morada Nova República, pelo fato de estar bem ali na estrada que dá acesso de Monção a Trizidela. Trizidela, né? Daicinho, antes de eu fazer aqui a primeira pergunta, né, para você, eu quero comunicar aqui as pessoas que estão aqui nos acompanhando neste momento, né? Aliás, eu já peço aí que as pessoas compartilhem o link da transmissão, né? O bate-papo aqui com o nosso amigo Daicinho, né, de Morada Nova, e comunicar o seguinte: quem sabe algumas pessoas aí estão dizendo assim, rapaz, cadê o Lucas? Lucas costuma ficar sentado na cadeira, adoeceu, o que aconteceu? Pessoal, nós tivemos aqui uns problemas técnicos, né? Que os nossos equipamentos, questão aqui da internet, imprevistos. E o Lucas não vai poder estar sentado aqui hoje aqui do meu lado, né? Nessa conversa, nesse bate-papo. O Lucas vai ficar mais ali, aqui atrás das câmeras, né? Dando ali o nosso suporte técnico para que a gente possa continuar aqui com a nossa entrevista, né? Então, outra pessoa chegar por aí, rapaz, cadê o Lucas? Você já dá um comunicado. Chega aqui, Lucas, dá um recadinho aqui pertinho aqui. Chega mais cá. Fala, pessoal, hoje eu tô ali atrás das câmeras, tá? Ó, não vou poder ficar aqui na entrevista com o Daicinho. Daicinho, ó, um prazer te receber. Eu tinha tanta pergunta pra ti, cara, mas quem vai ter que fazer vai ser o Cleito aí. Então, assim, é uma satisfação para mim já te receber. Vai desculpando pelos imprevistos, né? Hoje a gente teve umas mudanças aqui e essas mudanças influenciam no equipamento. Então, por conta disso, hoje eu vou estar ali, mas por conta que eu tô jogando as perguntas pro Cleito que eu queria fazer para ti. Não vou deixar de te entrevistar, mesmo que de forma indireta. Mas para mim é uma satisfação, é uma honra
porque tem um cara que eu admiro pra caramba. Daicinho, tu é 10, ó. Prazer é meu. Se eu tivesse 10 votos, um era teu. Obrigado. A pessoa que dizer que era os 10 era teu, né? Valeu. Seria ótimo. Valeu, pessoal. Valeu. É isso aí, pessoal. O Lucas deu o recado dele aí, né? Mas vai estar participando conosco aqui no suporte técnico, repassando aqui as perguntas para o Daicinho. Daicinho, você como um cara que a gente tem acompanhado, na verdade eu tenho acompanhado aí a tua trajetória, mesmo antes de saber aonde que você morava, quem era você, né? Sempre aí pelas redes sociais, pelos grupos, e eu notei que o nosso amigo aqui, eu posso dizer assim, Daicinho, então é um cara das estradas, cara. Sabe? Quando se fala assim, Daicinho da Morada Nova, a gente já pensa logo nas estradas, né? Rapaz, é aquele cara que puxa o filho das estradas, das lamas, né? Um cara que sempre cobra aí melhoria para a região dele. Eu quero falar aqui contigo sobre um tema que é transporte escolar. Transporte escolar, né? E levando em contexto isso, Daicinho, eu gostaria de te perguntar aqui o seguinte: você como pré-candidato a vereador, né, aqui pelo município de Monção, caso você consiga chegar a conquistar uma das cadeiras lá de vereadores, sabemos que agora essa eleição são apenas 11, né? 11 cadeiras, né? Você chegando lá, como você pretende contribuir para a melhoria do transporte escolar? Cleito, eu sempre estudei em Pindamonhangaba, né, pelo motivo de a escola em Morada Nova República, na época, eu só fazia até a quinta série. Na realidade, eu estudei lá até a quinta série, depois eu passei a estudar em Pindamonhangaba, que é a cidade mais próxima da minha região, né, de Morada Nova República. Sim. Então, durante todo esse período que eu estudei, na época, não existia transporte escolar. Na realidade, na época, não existia, nem todo mundo podia possuir uma moto, né? A gente ia de bicicleta. Então, assim, quando a gente fala de transporte escolar, na nossa região, para nós isso aí é novo, né? Porque, se eu não me engano, existe apenas 2 ônibus escolar na região. Então, eu, como pré-candidato a vereador, se porventura for da graça de Deus e eu chegar, eu iria cobrar muito dessa parte, porque, na realidade, lá, o transporte escolar na região é quase zero. Uma dificuldade tremenda, né? Uma dificuldade imensa. Para quem mora nessas regiões aí, ter que enfrentar lama, muitas das vezes o remo de uma canoa, né? Correto. Chuva, sol. Sol. Uma dificuldade, né? Uma dificuldade imensa. Rapaz, é complicado a situação, né, Daicinho? Porque, como tu falou no começo, é um povoado que fica bem distante da rota, né? Isso. Inclusive, Monção tem muitos povoados assim, né? Ficam longe das rotas. Os alunos têm que, por exemplo, acordar ali 5 horas da manhã para poder pegar o transporte 6h30 na rota principal, né? Isso. Então, por acaso, Daicinho, tu teria alguma proposta para apresentar pro legislativo, pro prefeitura, pro gestor, né? Pros seus parceiros, né? Futuramente, se conseguir ganhar uma cadeira dessa de vereador, você teria alguma proposta, alguma sugestão para dar para eles, para que melhorasse o transporte escolar? Cleito, eu achei muito interessante quando você falou no começo da live que quando fala em Daicinho de Morada Nova, você lembra da estrada, né? Então, assim, como a gente tem uma dificuldade imensa com estrada, né? O nosso município está aí com quase 90% das comunidades em isolamento, sendo que nós somos um dos municípios da região que mais tem material para fazer estradas carroçais, né? Que são as estradas vicinais das comunidades. Então, no caso, você está
eu já estou pegando aqui a tua linha de raciocínio, não teria como se falar em transporte escolar, né? Se não olhar para a questão da estrada primeiro, né? Corretamente, né? Então, basicamente isso. Então, você, assim, ó, nós sabemos, eu acompanho pelo menos alguns vídeos por aí, as pessoas pegando palmeiras, né? Pegando palha, babaçu, fazendo de tudo para que haja ali uma locomoção. Correto. Você, como um jovem que mora numa região dessa, passa muitas dificuldades, na verdade, tu teria algum plano? Ou seja, na tua cabeça, assim, tu já pensou, tu já idealizou alguma coisa caso chegue a uma dessas vagas para vereador? Algum meio de contribuir? Alguma ideia assim? Olha, chegar para o gestor, eu tenho uma ideia para passar, algo que possa resolver essa questão das estradas? Cleiton, eu vivo essa realidade todos os dias, né? Eu sou de Moura da Nova República, trabalho em Santa Inês desde 2015, né? Então já são aí quase 10 anos andando naquela estrada. Então, dentro desses quase 10 anos, a gente passa por muita dificuldade, principalmente no inverno. Ou seja, a questão da estrada dentro do nosso município, no inverno, as crianças elas praticamente não estudam. Por quê? Porque a estrada, Cleiton, eu sempre gosto de falar que ela é o caminho do desenvolvimento. Se não tiver estrada, automaticamente vai afetar na qualidade de vida das pessoas em todas as hipóteses, né? No escoamento da produção, o professor ele não vai conseguir estar frequentemente na sala de aula, prejudicando diretamente na vida das crianças. O pai de família ele não vai conseguir suprir as suas necessidades indo à cidade. Então, eu acho que para nós resolvermos esse problema, nós teríamos que ter não só pessoas que vivem essa realidade dentro da Câmara, mas como também ouvir aquela população, aquelas pessoas que mais sofrem com esse problema. Muito importante, né, ouvir a população, né, os anseios da população. Muito importante ouvir os anseios da população. Por exemplo, de Trizidela a Cara de Pau, são dezenas de comunidades que ficam no isolamento total, sem poder ir para Pindaré e Monção, que é as cidades mais próximas. Então, ou seja, nesse trajeto existem alguns percursos que isolam totalmente no inverno. Então, assim, eu acho que a prefeitura, o gestor, ele teria que se responsabilizar por aquele ato. Quebrou aqui entre Jussareira e a estrada principal, que dá acesso à Trizidela. A prefeitura ela teria que se responsabilizar por aquele trecho que quebrou, porque a prefeitura ela é a empresa que gerencia o município. Se naquele trecho está cortado, sem dúvida é porque algo não foi feito para que as pessoas tivessem o direito de ir e vir. Então, a sugestão que eu tinha para esse problema, que se porventura eu conseguisse a vaga e me tornasse um parlamentar, nós teríamos que dar todo o suporte necessário para aquelas pessoas. Por que eu digo isso? Porque eu vivo todos os dias. Eu trabalho CTNs das 8 às 6 da tarde. No período chuvoso, quando quebra, eu chego lá, exatamente onde quebra, às 7 horas. A gente vai ter que esperar uma canoa, vir. Quando eu chego no serviço, já vai estar o quê? Tarde. Da tarde. Então, o que eu acho? Que ali deveria ter um suporte. Eu acho que a prefeitura ela deveria contratar uma canoa exclusivamente para passar os alunos, para passar as pessoas que moram nessas comunidades, uma canoa totalmente por conta da prefeitura, ficando uma pessoa lá o dia todo para poder suprir a necessidade dessas pessoas.
porque é uma dificuldade imensa. É verdade. Daí sim, é uma situação bem complicada, principalmente falando aqui no contexto das estradas, né? Eu lembro que tempos atrás, nós conversando ali nos grupos, eu não sei se tu estava presente ali na conversa, mas o Lucas estava presente e também o Davi Santana, né? É uma das pessoas que também bate muito nessa tecla, né? Na questão das estradas. E nós, em uma conversa ali de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, nós chegamos ali a um consenso, observando essa questão, dando essa observação em relação às estradas, né? Que interliga a zona rural com a sede, né? Dificultando muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, a questão do transporte, não só dos alunos, né? Como nós estávamos conversando aqui há pouco, mas também do que é produzido na zona rural, né? Sabemos também o contexto, né? O contexto de Monção da ensino. Monção é uma cidade que é cercada por rios, lagos, igarapés, locais aí que muitas das vezes eu ainda sem nenhum conhecimento nessa parte, mas eu posso dar uma base assim, de uns 10 metros, em alguns locais aí, 8 metros de água, no caso, literalmente quebraria qualquer estrada por aí, né? Então, o que tu tá sugerindo, uma sugestão tua, deu para entender, dá para notar na tua fala que tu entende perfeitamente a questão do inverno, né? Do isolamento. Então, para amenizar um pouco isso, você está dando sugestão que os gestores conseguissem ali voadeiras, rabetas, fizesse ali uma força-tarefa para que as pessoas, mesmo ilhadas, tivessem um acesso mais fácil para se locomover, é isso? Porque, assim, eu vejo também que o inverno, aliás, o nosso município, ele é muito alagado, né? Nós temos um município muito grande, muito grande, territorialmente, né? Que faz divisa com Pindaré, com Bom Jardim, com Zedoca, com Penalva, com Igarapé do Meio. Então, assim, a gente está falando de um município muito grande, mas deixam muito a desejar. Quando eu falo desse suporte, eu falo onde não foi feito. Onde não foi feita estrada. Onde não foi feita estrada. Por quê? Nós temos aí uma estrada que liga Cara de Pau até Trizidela. Essa estrada, aonde passa por cima, talvez fique aí meio metro. Ou seja, se nós estamos enfrentando alguns problemas alagados, é porque com o tempo, infelizmente, retirando só o material e não sendo feito a manutenção, a estrada quebra. E uma vez que quebra por falta de manutenção, a gestão automaticamente ela teria que se responsabilizar para fazer o translado das pessoas nessa região. Verdade. Porque, tipo, por exemplo, tu falou aí a questão da produção, né? Tem comunidades no nosso município que, infelizmente, nunca foi feito nem 1 quilômetro de estrada carroçal, ainda está no tempo da pré-história, aquela estrada zona lá com as barreiras imensas e quem não conhece pensa que é rio. Cada vez vai aumentando, né? Hora ou outra na parte... Vou dar um exemplo aqui. No verão passa a máquina tirando parte do barro, né? E vai ficando mais fundo ali a estrada. Eu já passei por situação dessa daí. Olha, a comunidade do Fugido. A comunidade do Fugido dentro do município de Monção é um dos maiores produtores de melancia. Verdade. Melancia. Mas, infelizmente, eles perdem quase 30% da produção deles. Porque se eles plantarem cedo demais, eles vão colher o quê? Automaticamente cedo. E como eles vão colher cedo, o período na qual já estiver dando fruto, eles não podem escoar. Então, eles já perdem grande parte da produção, porque, infelizmente, não tem estrada. Eu sempre falo que eu quero ser
um parlamentar das estradas, porque eu entendo que se não tiver estrada, infelizmente nós não vamos conseguir avançar em nenhuma área. Eu poderia te fazer essa pergunta, né, sobre a questão da tua bandeira, mas você acabou de responder. Seu parlamentar, né, da estrada, tem aquele parlamentar que representa a classe ali dos professores, né, dos produtores rurais. Você seria o parlamentar das estradas. Das estradas, porque eu entendo que se não tiver estrada, infelizmente as nossas comunidades vão continuar isoladas e os nossos produtores sem poder produzir. Eu já te conheci sendo esse cara aí que sempre mostrou a realidade das estradas, né? Quem sabe algumas pessoas aqui, acredito que a maioria já sabe quem é o Daicinho, já conhece aí pelas redes sociais, né? Mas quem sabe no meio dos nossos internautas esteja aí se perguntando, quem é esse rapaz? Você já falou da região. Eu gostaria de perguntar, que você esclarecesse aqui para os nossos internautas, né? Há quanto tempo, Daicinho, tu acompanha a política aqui no município? Há quanto tempo você tem essa luta aqui? Você mostra, você cobra, você pede pelo teu município. Isso já dura o quê? 1 ano, 2 anos ou mais tempo? Na realidade, acompanhar a política eu já acompanho já há muito tempo. Desde que o meu avô, Anísio, foi candidato a vereador lá em 2002, Muito tempo mesmo. quando ele já era candidato, eu já acompanhava, e daí então começou a minha paixão pela política, né? Então, quando ele já não pôde mais acompanhar, a gente começou a tomar de conta. Quando eu tive a oportunidade, em 2016, ao lado de Tereza, ser candidata a vereador, recebi o convite dela e eu aceitei. Então, daí então, começou a minha luta, a briga por uma cadeira. Mas a gente sabe, Cleito, que é um desafio, né? E eu entendo que o desafio maior, talvez, não seja ganhar, e sim como que a gente vai administrar. Porque o município de Monção, eu acredito que não é só o município de Monção, é muito difícil de fazer política. Por quê? Porque existe 3 tipos de eleitores no município de Monção. Tem os eleitores que eles estão ali procurando um candidato para fazer um compromisso, para ganhar uma vaga de emprego. Tem aquele eleitor que ele diz que ele não perde a eleição, ele fica só ali antenado para o lado que ganhar, ele votar. E, infelizmente, o que eu vou dizer aqui é a realidade, tem o eleitor que ele só vota por dinheiro, né? Vota por dinheiro, literalmente vendendo voto, né, Daicinho? Que a gente sabe que é uma prática ilegal. Infelizmente, vendendo voto. Daicinho, a gente acompanha, né? Nós sabemos aí o atual grupo político, né? Que você acompanha aqui em Monção, que você viu que seria melhor para você, para o teu trabalho aí na política, né? E é um grupo novo aqui em Monção, e que, aliás, é um grupo que está sabendo trabalhar, né? Tá sendo, vamos dizer assim, tá sendo bem aceito. Diferente dos iguais, está sendo bem aceito, né? Eu sei também que você já teve num outro grupo aí, né? Já há um bom tempo, participou ativamente, foi um cara que levantava a bandeira do grupo. E eu tô com uma pergunta aqui do nosso amigo Lucas Santos, né? Apresentador aqui também do Monção Cast, que está aqui conosco. Para quem está entrando agora na live, né? Já foi explicado. Hoje o nosso amigo Lucas, ele está aqui por trás das câmeras, dando suporte técnico para a gente, para que essa entrevista aconteça. E ele está perguntando o seguinte para ti: por qual motivo você retirou o apoio ao antigo grupo político? Cleito, quando o Daicinho de Morada Nova está de um lado, ele ergue a bandeira, ele busca, ele corre atrás, mas no momento em que a gente vê que, infelizmente, o esforço que a gente está fazendo, ele não é retribuído,
automaticamente a gente se entristece. A gente se entristece. Porque quando a gente dá o melhor de si, a gente quer receber também o melhor. Né? Quando a gente respeita, a gente quer ser respeitado. Verdade. Então, quando eu decidi sair do grupo, porque eu vi que o trabalho na qual eu estava desenvolvendo, eu não estava sendo recompensado, não consegui crescer no grupo. Né? Por esse motivo, eu decidi sair. No caso, você estava invisível no grupo. Digamos que sim. Mas, Daicinho, eu pelo menos, eu acompanhei e eu vi que você fazia um trabalho diferenciado dentro do grupo. Mesmo assim, você ficou ali, não estava colhendo os frutos necessários, né? Compatíveis com o que você estava fazendo. Correto. Muito bem. O Lucas está aqui. Se tiver mais alguma pergunta aí, pode ficar à vontade, pode lançar aí. Eu irei repassar, né? Mudando aqui de um pouco de assunto, eu gostaria de abordar um outro tema, um outro assunto aqui contigo, né? Que é a questão do esporte. O esporte no nosso município. Você, como um cara guerreiro, um cara lutador aí pelas estradas, deve acompanhar, né? Como é que o contexto do esporte no nosso município. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua questão do esporte. Você como futuro vereador, né, aqui do município, você hoje como pré-candidato, quais são as suas ideias? Você acompanha o esporte aqui no nosso município, nós temos um campo de futebol, né, estádio, inclusive está passando por uma reforma ali, tem o pessoal do interior, tem os campeonatos que acontecem aí em todos os povoados de Monção, né? Inclusive recentemente tivemos aí a final do campeonato aí lá no Mataboi, né? Foi bem interessante. Qual as tuas ideias para o esporte no nosso município? Cleito, quando eu comecei a trabalhar em uma determinada loja, lá em Santa Inês, através disso eu comecei a conhecer várias cidades, né? E nessas cidades que a gente anda, até mesmo em povoados, eu já consegui ver um estádio muito superior ao da cidade de Monção, dentro de comunidades. Sério? Sério. Dentro de comunidades, eu já vi um estádio muito superior ao estádio de Monção, né? Você poderia citar qual é esse estádio, qual é esse interior, esse povoado? Município de Tufilândia. Em Tufilândia. Isso. Então, assim, a gente sabe que o poder executivo é ele que faz, é ele que constrói. Mas eu tenho um sonho de ver a nossa Monção com um estádio mais digno. Um estádio onde possa ter uma plateia para as pessoas que amam o esporte ver os jogos. Né? Mais conforto, né? Com mais conforto, claro. E dentro da minha região eu vejo que o esporte ele praticamente não tem incentivo. Nós temos um campeonato, né, de referência, que é o Campeonato do Bacuri. Então, se eu eleito for, se porventura eu conseguir uma vaga, né, se for da vontade de Deus, a valorização do esporte seria nesta área. Brigar para que nós possamos conseguir construir um estádio e premiações de campeonato. Eu vejo que as nossas premiações de campeonatos, elas são mínimas e dentro da nossa região, os campeonatos são muito poucos. Não temos campeonato de mulheres, tipo veterano, de sub-18, bancado tudo pela prefeitura. Então, se eu eleito fosse, eu buscaria reivindicar essas questões, buscar esse lazer para as pessoas. Daí, sim, nós estamos falando aqui, você deu uma pincelada sobre o contexto geral do esporte, né? Sim.
Só quando a gente fala no esporte, a gente nota que aqui em nosso município, quando se fala assim esporte, automaticamente já vai muito na cabeça das pessoas futebol, né? São poucas pessoas que praticam o vôlei, né? E o esporte, ele é bem extenso, tem várias categorias de esporte. Tem o futebol, tem o handball, tem o vôlei, tem o futebol de areia, tem a corrida, tem o crossfit, tem uma variação imensa, né, de esporte. Categorias, né, do esporte. Que deveria ser aqui incentivado aqui no nosso município, né? Temos, levando um pouco mais ali para o lado individual, temos um grande exemplo, né, aqui no nosso município. É um jogador aí do exterior, né? Jogador esse que ele conseguiu chegar em um nível elevado, né, de competição, porque ele teve um incentivo, um incentivo pessoal, né? Alguém olhou para ele, viu ali um futuro no esporte, incentivou, né? Deu ali o suporte devido e hoje ele está num time de alto nível, né? Alto nível. Todo mundo já sabe quem é esse cara, né? Aguinaldo, né? Um grande jogador. Que orgulha a nossa cidade, né, cara? Inclusive, é um representante, né? Se fala em Aguinaldo aí, ela vai falar do nosso município. Inclusive, tive o prazer de conhecer o Aguinaldo, tirei uma foto ali com ele, né? Então, eu te pergunto, como você planeja apoiar os atletas? Analise as categorias de esporte, né? Porque muitas das vezes, para tu entender, Daicinho, nós temos pessoas aqui que eles não são jogadores de futebol. Mas são jogadores de outra modalidade, né? Entendeu? Mas eles praticam outros esportes, né? E muitas das vezes essas pessoas não avançam. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem aquele pensamento de olhar o contexto geral do esporte no nosso município, que é o futebol, e quando parece uma pessoa de uma outra categoria que pratica um outro esporte, ninguém liga, ninguém dá uma visibilidade, né? Aí é o que eu te pergunto, independente de qual seja a categoria, né? Você tem uma ideia assim, uma ideia em apoio a esses atletas aqui no município de Monção? Cleito, sim, eu penso dessa forma, que através dos jogos escolares, com outras modalidades, além do esporte, a gente pode descobrir talentos, né? Pode descobrir talentos. Porque assim, quando a gente fala esporte, como você falou, na nossa mente só vem o futebol. Porque a gente, de fato, o município de Monção ele é muito rico nessa questão do esporte, do futebol. Né? Mas a gente tem várias outras modalidades que poderiam ser aproveitadas, pessoas que têm esse talento dentro do nosso município que a gente não sabe, né? Então eu vejo assim que através dos jogos escolares, dos esportes, levando esse esporte para dentro das escolas, através de quadras poliesportivas, porque eu vejo assim, o nosso município ele tem 266 anos, mas a gente não vê ginásio dentro das nossas comunidades. Eu trabalho aqui em Santa Inês e eu ando naquela região ali, na maioria todas as comunidades grandes tem um ginásio poliesportivo, né, que ali é praticado várias modalidades. Então, ou seja, no município de Monção, eu acredito que só tem uma comunidade onde tem um estádio, aliás, um ginásio. Que nem configura como de fato um ginásio, que é ali a comunidade do Castelo, né, que tem uma quadra. Se a gente for ver no município de Monção, não tem nenhum. Precisa de muitas melhorias naquela quadra de esporte lá do povoado Castelo, né? Precisa muitas melhorias e eu acredito que outras comunidades merecem isso. Para que possa estar praticando esse esporte que a gente está descobrindo esse talento.
Você falou sobre os jogos escolares, né? Sim. Está sendo anunciado aí recentemente, inclusive o ginásio de esporte ali, aqui de Monção, está passando por uma reforma, né? Estão fazendo ali uma pintura ali diferenciada com o logotipo dos jogos escolares, né? Então, já é uma oportunidade para os empresários, para o poder público, os vereadores, as pessoas que têm um certo poder aquisitivo aqui em Monção, começar a olhar, né, com um olhar ali, vamos dizer, crítico, avaliativo em cima desses alunos, dos participantes. Inclusive, a competição anterior dos Jogos Escolares, sabe, repercutiu bastante, né? Foi bem animador, eu vi ali os alunos com muita garra, com muita vontade, mostrando ali que tem interesse no esporte, que tem interesse de conquistar um dia, de ter uma visibilidade, né? De conquistar um objetivo, como muitas outras pessoas em outros estados brasileiros, né? Que tem mais facilidades de ganhar. Interessante eu pontuar isso aqui, né? Porque quem sabe muitas pessoas, até mesmo do interior, futuramente esse vídeo aqui vai estar rolando, né? As pessoas vão ficar sabendo que os jogos escolares aí vão iniciar, né? Sim. Só não estou lembrado aqui a data, me parece que é alguma coisa como dia 13. Alguém aí estiver aí por dentro da data, pode comentar aqui nos comentários, né, na live. Inclusive, você que está participando, você tem uma curiosidade aqui a respeito do Daicinho, pode fazer sua pergunta, tá bom? A gente irá repassar aqui para ele com muito prazer. Participe conosco, compartilhe a live, tá? Daicinho, eu quero mudar mais uma vez, nós já falamos aqui dos transportes escolares, da estrada, né? E também a questão do incentivo ao esporte. Eu gostaria de falar contigo, Daicinho, eu gostaria de compartilhar contigo aqui um próximo assunto, que é interessante. Esse assunto, ele faz parte do contexto aqui de Monção, da maioria das pessoas, né? Que é a agricultura familiar. A gente vê muito a questão da pesca repercutindo, né? A pesca é o que a gente vai lá no mercado municipal, a gente vê muitos peixes. De manhã cedo a gente vê as pessoas passando na rua, nas suas bicicletas, nas suas motos, vendendo peixe. Então, vamos dizer assim, tem muito peixe aqui na região, né? Muito peixe. Muito peixe. A gente vê muito Pescador, né? isso, muitos pescadores, aqueles chamados aqui no nosso município, né? Atravessadores, né? Isso. Aqueles revendedores, na verdade. Isso. Compra do pescador para vender para o consumidor final, né? Mas a questão da agricultura familiar. Na tua região de Morada Nova, assim como na maioria dos povoados de Monção, faz parte, né, desse contexto da agricultura familiar, as pessoas que plantam ali os seus arroz, mandioca, milho, que são, em sua maior parte, né, produzido aqui no município. Você pontuou a questão do Fugido, né, que é o maior produtor de melancias, inclusive é complicado achar uma melancia mais gostosa do que a melancia do Fugido, né? Que é uma melancia natural, né, Cleiton? A melancia muito gostosa. A melancia é tão docinha que depois você tem que lavar as mãos porque fica grudando de grudando. Eu açúcar. já comi outras melancias que não são tão gostosas, né? Você tem uma ideia, você já idealizou alguma ideia na tua cabeça de como você planeja incentivar a agricultura familiar em nosso município? Cleiton, eu sempre trabalhei de roça até os meus 20, 21 anos por aí, né? 18, eu sempre trabalhei de roça. E já foi muitas vezes para a roça montado na costa do jumento. Muitas vezes. Levado pelo pai. Levado pelo pai, muitas das vezes não querendo ir, né? Que quando a gente é jovem tem uma certa preguiça, mas a gente ia. Então, assim, o que eu vejo? Que nós vivemos num município onde a gente ainda planta na época do arranca-toco. Quando eu falo na época do arranca-toco, é roçar na foice braçal mesmo ali,
deixar secar e tocar fogo e plantar em avulso. Então, assim, o que eu sugeri? Né? Se porventura eu fosse eleito, nós buscarmos técnicos formados na agricultura familiar que pudesse incentivar, principalmente, cara, os nossos jovens, que infelizmente muitos deles têm que sair daqui para ir para uma outra região, fazer aquilo que a gente poderia estar fazendo dentro do nosso município. Quando eu falo agricultura familiar, Cleiton, eu vejo que nós podemos produzir uma série de coisas dentro do nosso município, porque o nosso município ele é fértil e ele é rico. Muita coisa, né? Tangerina. Muita coisa. Cebola, tomate. Cebola, tomate, cheiro verde. Mas, para a gente produzir, a gente precisa de uma pessoa, um técnico. Então, se porventura eu fosse eleito, eu iria buscar, independente da prefeitura, se fosse possível buscar com os deputados, fazer alianças para trazer kit de irrigação, para técnicos, porque uma coisa, Cleiton, é tu fazer um canteiro aqui, para tu produzir, às vezes tu dá apanho. Né? Então, o que eu quero dizer? É preciso ter pessoas que possam instruir a produzir, porque na medida que tu inventar, de tu ir fazer uma produção, até que tu consiga começar a gerir dali, até que tu aprenda, talvez calejado, tu já desistiu. Então, onde eu quero chegar? Que a gente possa trazer técnicos que possam auxiliar as pessoas do interior a fazer esse trabalho e dizer aqui, ó, tá aqui, vocês estão formados para vocês fazerem essa função. Pode parecer estranho, né? É o que o Daicinho está falando aqui, a questão de um técnico, né? Aí, poxa, o cara tá vindo com uma proposta aqui, com uma ideia de ensinar o produtor a plantar. É isso mesmo, as pessoas sempre plantaram, por exemplo, a cebolinha, né? Verdade. O cheiro verde. Agora, nós temos que aprender, alguém vai ter que... O cara quer chamar um técnico para ensinarmos a plantar, né? Eu não sei se tu tá por dentro daí, sim, de um problema que está acontecendo aí ultimamente. Isso está acontecendo em casa, né? Com a minha mãe, ela planta, ela tem muitos canteiros em casa. Parece que está acontecendo também na região do Fugido. Eu não sei se dos nossos internautas tem alguém aí que mexe com plantação de cebola, principalmente cheiro verde, né? Sim. Então, ultimamente está acontecendo um problema que não está vingando, como as pessoas dizem, né? Estão plantando cheiro verde, ele nasce até uma parte, depois começa a amarelar. Teve pessoas que colocou culpa no eclipse que teve, né? Que disse que depois do eclipse nada prestou mais, né? Não prestou mais. Então, está acontecendo esse problema. Então, é um trabalho para alguém, né, nessa visão técnica aí, explicar o que está acontecendo para os produtores. Olha, vocês estão plantando, pode ser um problema a questão da terra, do adubo, pode ser um problema também na semente, né, que está sendo vendida aqui para os produtores. Então é muito importante mesmo essa questão do técnico. Porque muitas das vezes, Felipe, a gente pensa que é só jogar a semente ali no chão e a semente, às vezes... Tem toda uma ciência por trás, né? Toda uma ciência por trás. Uma técnica. E até que a pessoa que tem vontade de fazer aquilo ali for trabalhar nessa área, até que ele desvende onde é que está o problema, sendo que ele poderia ter uma pessoa onde fosse instruir ele, dizer, olha, o problema está aqui, se você continuar fazendo isso, dessa forma, você nunca vai conseguir, você vai fazer desse jeito e desse que vai dar mais rápido. Então, ou seja, nós precisamos sim, em todas as áreas que nós formos trabalhar, a gente precisa de pessoas que dê as instruções corretas para que a gente possa logo já pegar o manejo, né? Como diz o pessoal de antigamente, tem que pegar o manejo. É verdade. Inclusive, Daicinho, eu fiz um teste comprei ali um saco de adubo, estrume, né? Fiz uma tentativa, fui fazer uma hortazinha ali, bonitinho, usei todo aquele adubo, uma terra que eu acharia bacana, plantei ali um cheiro verde e no final não deu certo, não acertei.
infelizmente, né? Não sei o motivo, né? A gente não sabe o motivo. Não deu para saber. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa, né? Nos comentários aqui ela está perguntando, fazendo uma pergunta aqui para ti. Eu vou parafrasear essa pergunta dessa pessoa, né? E eu gostaria de perguntar para ti. Eu sei que você é uma pessoa que sempre se mostrou aí de oposição, né? Sempre foi um cidadão aí opositor. Eu gostaria de te perguntar pontos positivos e pontos negativos durante esses 3 anos e meio, né, que nós tivemos até então de gestão. Você considera, você consegue ver assim mais ponto positivo, mais ponto negativo? Você poderia citar um pouco deles aí pra gente? Cleito, nessa questão, todos que me acompanham sabem meu posicionamento, que eu sempre fui de oposição, né? Sempre fui oposição. E quando fala de pontuar, são melhorias dentro da nossa região. Então, em outras regiões, talvez a gestão dê uma pontuada legal, mas dentro da minha região, dentro do povo na qual eu quero representar, não conseguiu pontuar. A gestão não conseguiu pontuar na nossa região. Nós estamos aí saindo do inverno, onde nós tivemos uma dificuldade imensa com a estrada, com o transporte. A escola ela começou a se estabilizar agora. Quando eu digo que a escola começou a se estabilizar, os professores já começar a manter presença dentro da sala de aula e os alunos já começar a frequentar a escola, né? Então, eu vejo que foram só pontos negativos. Pontos negativos, né? Muito bem. Daí sim respondeu aí o nosso telespectador, né, que nos acompanha aí pelo Instagram. Ele fez aí essa pergunta, né? E respondeu muito bem, né? A gestão pode ter acertado aí em outra região, mas no teu ponto de vista, na tua região, daí sim, na tua região, né, que é Morada Nova, já teve alguém que acertou? Já teve alguma gestão que acertou, que conseguiu fazer algo no teu ponto de vista que foi grandioso? Ou... Sim? Sim. Meu avô Anísio, ele sempre acompanhou política, né? Desde aí, então, a gente sempre se manteve na oposição. Inclusive, na época que a Paula Francinetti foi prefeita de Monção, ela sem ter nenhum representante dentro de Morada Nova República, na época a gente não tinha água encanada, era no poço. Então, na época, ela fez um poço artesiano lá de abastecimento para a comunidade. Então, assim, esse ponto, ele avançou muito. Foi fundamental para a gente. Porque tu sabe, Cleiton, uma comunidade onde tem cerca de 30, 40 famílias que não tem água encanada, o sofrimento é grande. É bem sofrido. Essa questão aí eu já passei por isso. Tu falou que às vezes, como eu era meio preguiçoso no tempo de jovem, né, não gostaria de ir pra roça. Cara, pensa numa coisa que eu não era fã. Aquele negócio de puxar água do poço com um balde. Só quem já fez isso, talvez a nova geração não sabe o que é isso. A nova geração não sabe o que é isso. Principalmente o pessoal, a galera da sede, né? Aqui do município de Monção, de outra cidade também não sabe o que é isso. Puxar água é sofrido. É sofrido. Eu até, inclusive, eu gostava de ir para a roça, mas de puxar água do poço eu não gostava. Quando o verão é puxado, que nem todos os poços, na época, nem todos os poços, eles seguravam água quando o verão era muito puxado. Aí tem que dar aquela limpada, né? Cavar um pouquinho mais. E às vezes, mesmo tu limpando, o poço não consegue segurar água, tu teria que puxar água ali do vizinho, que já era um pouco mais longe, para buscar. Então tinha toda uma dificuldade. Então, na época, ela fez esse poço aí, e até hoje a comunidade lá é grata justamente por isso.
Uma pergunta aqui do nosso amigo Lucas, né? Daí sim, eu tenho duas perguntas. Vamos dizer aqui que seja duas em uma que eu vou fazer aqui. Você disse que estava com um bom tempo, que estava no grupo anterior, né? O grupo político, você saiu desse grupo. E sabemos que até então em Monção temos 3 grupos políticos, né? E você decidiu ir para o grupo político do Weber. Então, duas perguntas. Por que você escolheu o grupo do Weber? E particularmente o que você acha do Weber? As duas opções, uma pergunta em relação ao grupo e uma outra pergunta relacionada ao líder desse grupo. Primeiro que é um grupo renovador. Você considera um grupo renovador aqui no município, né? Eu considero um grupo renovador aonde leva a esperança para cada monçonense. E por que eu escolhi? Cleito, às vezes, quando você olha uma pessoa, às vezes de cara você fala assim, eu não fui com a cara desse cara. Não é verdade? Algumas pessoas, ao olhar assim, tem a questão do santo, né? Meu santo Às não vezes bateu. a pessoa olha assim o outro, nunca encontrou na vida, nunca viu, nunca trocou uma palavra, não sabe. A pessoa só olha ali assim, meu santo não bateu com um santo desse daí, não. Verdade. É bem típico da nossa região, né? Verdade. Então, e tem pessoas que quando tu olha, tu te relaciona muito bem, que parece que você já se conhece aí há mais de 10 anos. Amor à primeira vista. Primeira vez. Então, assim, quando eu decidi acompanhar o Weber, porque logo de cara eu consegui me relacionar muito bem com ele. Ou seja, tá com pouco tempo que eu estou aí no grupo do Weber, mas parece que eu já estou no grupo aí há 8 anos. Já. O homem não precisou de muito papo para te conquistar. Então, assim, justamente por isso, né? E eu vejo que Monção precisa renovar. Vou falar uma coisa aqui muito importante, não sei se todos vão concordar comigo, mas pode entrar todos os 11 vereadores bem intencionados, mas se não tiver um gestor que de fato queira resolver o problema do município, de nada vai adiantar. Nós temos vereadores na nossa região. Eu sou um cara que eu não gosto de ser hipócrita, né? E às vezes as pessoas elas jogam tanta culpa naquele cara, mas não busca o conhecimento para saber se de fato aquele cara pode resolver aquele problema só. Se aquele cara pode resolver aquele problema só. Então, assim, eu vejo que se não tivermos gestores comprometidos com o município, pode entrar 10 vereadores bem intencionados, mas nenhum não servir. Mas a partir do momento em que a gente eleger pessoas que de fato queiram o bem do município, que queiram resolver o problema, aí as coisas elas vão começar a acontecer. E eu vejo isso no grupo que eu estou. Um grupo que pode melhorar muito o nosso município. Existe uma pesquisa que aponta que 70% das cidades administradas por empresário, ela tem o melhor índice de desenvolvimento. Isso foi uma dos pontos positivos que eu achei no meu líder, na qual eu acompanho hoje. Muito bem. Eu lembro de uma conversa aí, de uma fala, né? Você falou aí a questão do empresário, né? Que poder, quando vai para a prefeitura, a questão dessa pesquisa aí, né? Eu lembro do comentário do Lucas. O Lucas, ele tem um comentário que ele é um comentário bem interessante, né? Na verdade, já trouxe reflexão para muitas pessoas, inclusive para mim. É a questão de você não votar em alguém que tem menos conhecimento do que você. Claro.
Então, uma pessoa que não tem conhecimento, dificilmente ele vai fazer uma boa gestão. Uma pessoa que não entende nem do próprio orçamento familiar, né? Verdade. E isso acontece muito, né, Daicinho? Acontece muito. Muitas pessoas aí sem o mínimo de conhecimento, se candidatando aí a vereadores por N motivos, e muitas das vezes chegam lá e acabam fazendo uma gestão que não era desejada, né? Acaba sendo usado como massa de manobra, né? Né, Cleiton? Verdade. Daicinho, o que vem na tua cabeça quando fala assim a questão qualidade de vida? Eu sei lá a tua região, a gente já conversamos aqui sobre muitos assuntos, né? Questão do esporte, transporte, estrada e a qualidade de vida. Como é que tu considera a qualidade de vida na região onde você mora? No caso, Morada Nova. Cleiton, a qualidade de vida das pessoas, vou puxar mais uma vez aqui a questão das estradas e da agricultura familiar. É o homem das estradas. O homem das estradas. Então, assim, se a gente não tiver estrada, infelizmente, as pessoas elas não vão conseguir ter uma qualidade de vida. Elas não vão ter uma qualidade de vida. Por quê? Olha, nós moramos aqui, eu moro numa região que é muito próxima de Santa Inês. Eu trabalho em Santa Inês, já vai fazer 10 anos agora no próximo ano que eu trabalho lá. Cara, desses 10 anos que eu trabalho lá, existem pessoas que vêm de muito longe trabalhar em Santa Inês, sendo que nós, aquelas comunidades ali, estão a 15, a 10 quilômetros de Santa Inês. Pessoas que poderiam estar trabalhando lá em Santa Inês, serviço que não seja vinculado com a prefeitura, mas não vão por quê? Por causa do difícil acesso. Então, quando eu falo de qualidade de vida das pessoas, eu falo diretamente ligando o acesso, porque se tiver acesso, as pessoas elas vão trabalhar, as pessoas elas vão correr atrás de algo para fazer, mas se não tiver acesso, infelizmente, as pessoas elas não vão ter qualidade de vida. O professor ele não vai conseguir se manter na sala de aula. Infelizmente, muitos dos alunos vão desistir porque não vai ter transporte escolar. Para ter transporte escolar, tem que ter estrada. Então, quando eu falo em qualidade de vida, eu relaciono tudo isso. Nós já abordamos aqui um tema anteriormente, aqui no estudo do MonçãoCast, né? Sobre a questão que em tempo de eleição, tanto faz, independente do grupo político, cabeça de chapa, A ou B, do candidato, do vereador de mandato, ou do novato na política, do pré-candidato, né? Que pretende ele ganhar uma vaga. De modo geral, em tempo de, como as pessoas falam, de 4 em 4 anos, as pessoas, os políticos acordam, chegam na casa das pessoas e abraçam, conversam com o bêbado ali, aquele hálito todo ali, mas isso não incomoda. Senta na cadeira, e isso é bem típico quando os políticos chegam no interior, né? Chega ali e joga aquele rolo de farinha, não sei se na casa dele, se ele come, talvez tenha até um problema intestinal ali, uma gastrite, por exemplo, mas chega ali, o político ele quer mostrar que é uma daquelas pessoas, né? Traduzindo, as pessoas são chamadas, né, a comparecer às urnas, a votarem, a exercer a cidadania, a uma tomada de decisões. O problema é que depois que a eleição acaba, essas mesmas pessoas que foram procuradas, elas são esquecidas, né? Então, você como uma pessoa que está na política há muito tempo, já acompanha há muito tempo, já deu para ter uma estrutura, né, de como futuramente planeja trabalhar. Eu te pergunto, Daicinho, aqui, que você esclareça para os nossos internautas, né? Talvez você vai dar uma resposta aí que algumas pessoas têm curiosidade
de saber, né? Caso você consiga, né, uma dessas 11 cadeiras, como você planeja envolver a comunidade na tomada de decisões, né? Como você planeja fazer com que isso aconteça, fazer com que o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da direita, da frente, também decida, né, algo que acha bom pela própria comunidade? Muito importante, Cleiton, essa pergunta, muito importante. Uma vez eu conversando com um determinado pré-candidato a vereador também, ele falou o seguinte: olha, Daicy, se porventura tu ganhar a eleição, não adianta tu ficar morando dentro da tua comunidade. Isso não te dá voto. Então, assim, relacionado à tua pergunta, nós temos problemas crônicos dentro do município que precisa ser resolvido. Mas, muitas das vezes, aquelas pessoas que vivem aquele problema, eles só sofrem na época daquele problema. Passou, a galera esquece. Quando chega no período de novo, aí começa a lamentação. Então, eu achei muito importante a tua pergunta, porque isso aqui que eu vou falar, se porventura eu conseguir uma cadeira, eu ia tentar resolver da seguinte forma o problema que mais a gente sofre, que eu vou voltar bem aqui, que é a questão das nossas estradas. Reunir pelo menos 5 pessoas de cada comunidade. 5 representantes de cada comunidade. 5 representantes de cada comunidade, para que possamos unir forças e cobrar na Câmara. Porque muitas vezes o vereador sobe na tribuna para cobrar a melhoria justamente daquele problema. Ele vai só, né? Não tem... Ele vai só, faz o requerimento ali, o requerimento ele sai, é assinado, é carimbado, tudo, mas infelizmente é engavetado. Mas eu tenho certeza que a partir do momento em que a gente mobilizar as pessoas que sofrem com aquele problema e dar força para aquelas pessoas, para que elas possam sentir que tem alguém as representando, eu tenho certeza que elas vão e a gente, sem dúvida, vai conseguir resolver o problema, porque eu não vou estar indo só, eu vou estar indo com o coletivo. Daí sim, acredito que a pessoa, quando ele entra e coloca o nome aí para política, para disputar um cargo público, ele enfrenta muitos desafios, né? Sim. É a questão financeira, é a questão se a pessoa é popular ou não, tem a questão de grupo, né? A questão de apoio. Então, tem muitos outros desafios que depende de pessoa para pessoa, né? Porque temos pessoas que entram na política, ele já tem um poder aquisitivo um pouco melhor, Sim. Outras pessoas têm aquela vontade, têm a ideia, né? Rapaz, tem planos bacanas para o esporte, para a saúde, para a educação. E baseado nisso, tem uma pergunta aqui, eu não sei se você conhece essa pessoa, né? É o Valmir Campos. Tem um internauta aqui, né? Sim. E ele faz uma pergunta aqui para ti, né? Qual o maior desafio na tua caminhada política? Cleiton, o maior desafio é a gente chegar no poder. Esse eu vejo que é o maior desafio. É lidar com pessoas mais fortes do que a gente na política. Porque na política existem 2 coisas que me motivam. Que me motiva a persistir. Uma delas é de ouvir várias pessoas dizer que a gente não vai conseguir. Isso aí é uma das coisas que mais me motiva a provar o contrário. E a segunda é chegar e mostrar para essas pessoas que a gente pode ir mais além. Então, assim, baseado na pergunta do Valmir, o maior desafio é a gente
para mim, é a gente chegar. E o segundo desafio é mostrar trabalho. Daí sim, a gente vê assim a questão dos desafios, a pessoa diz assim, poxa, eu gostaria tanto de entrar na política, né? Mas não tem uma moto para andar em cima. A gente sabe que a pessoa que entra na política hoje em dia, ele precisa ter um certo apoio, né? Para Claro. ele não se decepcionar, né? Lá na frente. Essa tua resposta aí, na verdade, eu acredito que se torna um desafio para ter uma pessoa que tenha vamos dizer assim, dinheiro, né? É um desafio para todos, né? Claro. Chegar lá é um desafio que todo mundo tem, assim, né? Chegar, para mim, é o maior desafio. Mas quais são as tuas dificuldades? Tem assim, tu tá na política, tu já disputou um cargo público, tu vai disputar, tem assim, quais são as tuas maiores dificuldades? Assim, a pergunta aqui, né, que foi passada da pessoa que fica assim ao teu critério. Queria responder sobre essa questão de dificuldade na política, né? A gente sabe que tu já participou aí de um outro grupo, né, político, e tu saiu, eu acredito que foi por não conseguir superar as dificuldades, não é isso? Sim. Cleiton, não sei se a resposta que eu vou dar aqui, se ela vai ser à altura, né? Mas a maior dificuldade que a gente encontra na política são duas grandes dificuldades. É o desgaste financeiro, que ele é muito grande. O desgaste financeiro ele é muito grande. Na política temos muitos o chamado sanguessuga, né? Sanguessuga. Como você pincelou anteriormente, aqueles eleitores, e tem aqueles eleitores que eles ficam ali assim, eles não estão muito preocupados se eles vão ganhar alguma coisa, mas eles ficam ali, eu vou pro lado que vai ganhar. Vou pro lado que vai ganhar, porque eles Tem aqueles que já falta, tem aqueles que só falta colocar a plaquinha na porta da casa, né? Verdade. Índice, plaquinha de verde, né? Índice eu voto. Então, é bem complicado. Bem complicado. O Então, cara assim, que vai entrar na política, ele tem que ele tem que saber muito bem administrar, porque senão ele sai de lá ferrado. Alguns aí têm uma habilidade grande de ter muito controle, né? Tem muitos que têm habilidade, né? Que entram na política e quando a política termina, por mais que não ganhe, ele sai mais forte, vamos dizer assim, financeiramente, né? Mas, enfim. Então, assim, concluir aqui meu raciocínio, isso é um dos desafios, né? Que é muito desgastante. E o segundo, Cleiton, é que a gente vive em um município muito carente, que todo mundo quer vaga de emprego, né? A maioria dos eleitores, eles querem vaga de emprego. A gente chega numa determinada comunidade para pedir um voto, e o cara diz, rapaz, eu quero que tu me ajude com um emprego. E graças a Deus eu tenho feito uma política bem transparente e os meus compromissos relacionados a isso, eles são muito poucos. Porque eu acredito que o município ele não consegue como eu posso dizer, empregar todo mundo. Né? É impossível, né? É o município de Monção, da Icínio, ele é muito grande, né? Você falou agora há pouco sobre a questão do setor privado, né? Acho que para o nosso município não vai resolver os problemas, o que eu vou falar aqui daí sim, mas eu acredito que, não sei se no teu ponto de vista tu vai concordar, né? Eu acredito que incentivo até mesmo para o setor privado, os empresários de fora virem para Monção. Sabemos que nós temos aqui muitas matérias-primas, né? Monção produz muito lixo, assim como qualquer cidade, Monção produz muito lixo. A gente já chegou a abordar anteriormente aí em um daqueles bate-papo ali de grupo de WhatsApp, a importância para o nosso município de uma fábrica de uma reciclagem aqui. Isso aí geraria
alguns empregos, né? Sim. Nós temos matéria-prima aí para cerâmica, para produzir telha, tijolo. Isso também geraria um certo emprego, muitos empregos no município, também até reduziria, né, o valor da telha. Acredito eu, né? Eu não entendo, vamos dizer, nada de economia política, mas acredito sim. Não estão produzindo o seu próprio tijolo, sua própria telha, quem sabe diminuiria esse custo do consumidor final, né? Então, é interessante. Nosso amigo Lucas tem uma pergunta para fazer pessoalmente no Daicinho, né? Acho que deve ser uma pergunta bem capciosa aí, né? Mas ele vai fazer pessoalmente. Para quem está entrando agora aqui na nossa live, está vendo aqui só o Cleito com o Daicinho, a gente já explicou anteriormente o que está acontecendo. O Lucas está doente, não tá, gente? O Lucas, ele está aqui conosco no estúdio, ele está aqui por trás das câmeras nos dando suporte, né? Ele está aqui nos bastidores, né? Nos auxiliando neste momento. Enfrentamos aqui uma dificuldade, a live aqui começou um pouquinho atrasada, né? Então, como não dá para ele aparecer aqui na imagem, para ele te fazer essa pergunta, eu gostaria que ele sentar aqui um pouco nessa cadeira para ele te fazer essa pergunta pessoalmente. E eu vou beber uma água ali. Lucas. Mais uma vez estamos perto, né, Daicinho? Claro, o prazer é meu. Daicinho, a gente tem muita curiosidade a teu respeito, inclusive eu queria estar aqui fazendo as minhas perguntas pessoal. Já teve umas que o Cleito fez aqui por mim, né? E uma das minhas curiosidades é que para quase todos os entrevistados aqui, a gente meio que faz aí uma retrospectiva, seja de uma ideia, seja de um projeto. E para ti eu não quero que seja diferente. Certo. Então minha pergunta para ti é a seguinte, Daicinho. De onde é que saiu esse desejo, essa vontade, essa motivação de ser um pré-candidato a vereador no município de Monção? É claro que não é uma coisa atual. Já são quantas eleições? Eu disputei uma só, em 2016. Em 2020 eu não pude ser candidato. Isso. E estou na luta agora em 2024. 2024. Então, assim, lá naquele começo, lá naquela introdução ali, acredito que foi até um momento assim que o coração bateu mais forte. Agora você está com mais experiência, né? Já aprendeu muita coisa. Mas o que te motivou, assim? Foi representar a tua comunidade? Foi, assim, um desejo mesmo pessoal teu? Também coletivo, né? Porque tem que ter um desejo coletivo. Então, fica mais claro, eu acredito, explicando para nós de onde é que Daicinho resolveu colocar um nome aí para pré-candidato a vereador. Pela admiração imensa que eu tinha pelo meu avô como político, né? Que hoje, infelizmente, não está bem de saúde. E sempre foi um senhor de uma imensa representatividade. Na época ali, tudo era Anísio. Né? Eu acho que, não sei se tu conhece. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Do Anísio, na época, era um dos pioneiros na região. Né? Tudo ali era Anísio. Anísio ia para Bacabal, Anísio ia para Teresina, Anísio ia para São Luís, levar pessoas doentes, levar pessoas para aposentar, pessoas do sindicato rural. Isso. Então, dali surgiu a minha admiração por ele, como pessoa. Né? E eu despertei o desejo de ser candidato a vereador para tentar ajudar o meu município de alguma forma. Entendi. Ajudar a crescer o meu município, porque eu tenho certeza que dentro do nosso município nós podemos encontrar pessoas que de fato querem o bem desse município. E eu me enquadrei nessa questão de ver o meu município melhor, de buscar oportunidades para as pessoas, de tentar contribuir com o crescimento delas. Bacana, cara. Eu, mais uma vez, é um jovem, né? A gente teve na entrevista passada a participação do Dr. Anderson, né? Que também é um jovem. Você mencionou no começo que tem 30 anos, né, Daicinho? Sim, tenho 30 anos. 30 anos. Então, como são três eleições com essa, né? Então,
na conta aqui, se eu errar, você me corrija, tá? São 12 anos, então, Sim. é isso aí? 12 anos, né? 12 anos nesse meio político Nesse meio aí, político, buscando uma oportunidade. como pré-candidato a vereador. Exatamente. Pois é, Leice, era a minha curiosidade, porque assim, para tudo tem um começo, né? Sim, Para tudo tem um começo, aí você surgiu aí com a inspiração do teu avô, né? Sim. E isso aí é bacana, cara, bacana. Eu não te desanimo jamais, nem muito menos te desmotivo. É algo, até porque eu te falei lá no começo, eu não sei se ficou gravado aí pro pessoal que estava assistindo, né? Eu torço muito pelo público jovem e torço por ti, cara. Torço por muita gente, claro que não tá mencionando o nome aqui, porque a gente tem pessoas que a gente tem um desejo de ver ali. Sim. Infelizmente, às vezes tem circunstâncias, situações que não é possível, né? Mas nas entrevistas passadas, ou na entrevista passada, eu falava com o Cleito que a renovação é necessário, né? Claro. Renovação é uma coisa que eu acredito muito, que às vezes, ou na maioria das vezes, pode sim trazer algo positivo, né? Claro. Dependendo ali da situação. Mas, daí sim, eu tenho a última pergunta para o Cleito voltar para cá, né? Nesse ano político aqui, que é a quarta, que é a terceira, né? Terceira que nós falamos aqui. Como é que tá o vigor? Como é que tá a esperança? Como é que tá... É o mesmo Daicinho daquela primeira vez? Ou o Daicinho no meio da caminhada, dos descontentamentos, né? Das frustrações, das decepções que tu mencionou, que passou por essas situações, né? Tá menos desmotivado dessa vez, ou tá com mais vigor, tá com vigor mais do que das primeiras vezes? Como é que tá? Lucas, quando eu decidi ser candidato em 2016, eu sabia que ali era um desafio imenso, que talvez eu tinha até consciência que eu poderia não chegar. Isso. Mas que eu estava preparando um caminho para disputar umas eleições em 2020. Isso. E chegar com força para, quem sabe, ganhar. Mas, infelizmente, não foi possível ser candidato na época, em 2020. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. O que foi que aconteceu nessa época, Leicinho, que você não conseguiu ser candidato? Quando eu fui candidato em 2016, na época pelo PR, né, o 22, no grupo de Teresa Muniz, a gente teve um problema com prestações de contas, que na época ali era o departamento do Dr. Pedro Tavares, que estava dividindo com o filho dele. Então, dentro desse meio aí, eles acabaram que fizeram algumas prestações de conta de alguns candidatos e de outros não. Eles ficaram tipo jogando ali, tinha para o Dr. Pedro Tavares, ele jogava para outro, e de fato que eu não conseguia fazer minha prestação de conta. Não sabia... Uma questão de atraso, então, isso. Ali. Entendi. E quando fui registrar a candidatura em 2020, eu vi que eu estava inelegível, né? Não pude registrar. Eu acho que eu lembro que eu cheguei a abrir lá, né? E aí eu vi lá Daicinho, eu não sei se parece uma palavra impugnada, eu não estou lembrando muito bem. Candidatura indeferida, né? Indeferida, eu acho que eu cheguei a ver. Pela justiça. Então, quando eu me lancei candidato em 2016, eu sabia que era um desafio imenso, que talvez eu poderia não ganhar, mas que eu estaria abrindo as portas aí para desenvolver um trabalho e chegar com força posteriormente em outras eleições, né? Mas essa eleição específica, tu viu que era a tua eleição, no caso, foi que tu viu ali 2020. Essa que tu falou que foi impugnada, foi uma eleição que tu... Foi uma eleição que eu vi que eu poderia chegar. Entendi. Porque eu me enquadrei num partido que me dava uma votação baixa para segurar uma vaga. Entendi. Né? Mas, relacionado à tua pergunta, em motivação para esse ano, muito motivado. Muito motivado pela muito família. Motivado, muito confiante, Isso. Graças a Deus. O apoio da família, eu sempre tive e tenho, Isso. Graças a Deus. E entre 2020 e 2024, eu percebi que o nome ele deu uma embalada, né? Deu uma embalada e isso me motiva a buscar cada dia mais consertar os erros para poder acertar, se Deus quiser, agora em 2024. Mas muito confiante. Que bacana, cara. Bacana a história do teu avô, da tua força, né? O Leito mencionou aí que quando fala das estradas, todo mundo já se lembra do Daicinho. E também
É um cara atuante. Aquela região ali eu te vejo como muito atuante. Tu falou em atuante, em 2020 nós tivemos um problema muito sério com a estrada lá de Morada Nova. De vez em quando, eu gosto de fazer uns eventos em Morada Nova, né? Quando foi em 2019, eu fiz um evento lá e, assim, ninguém queria botar cerveja pra mim naquela época, cara. Porque... Tu é vendedor de cerveja? Não. Só por curiosidade? Não. Porque como eu ia fazer o evento, aí tinha que botar específico. Cerveja pra ali, pra aquele evento. Entendi. Então, do Cara de Pau ali até a Trizidela, antes da Justareira até a entrada da Morada Nova. Eu acho que não dá nem 500 metros de onde eu ia fazer a festa, e a galera não queria botar porque não tinha estrada. Não tinha estrada. Então, assim, quando fala de atuante, em 2021, eu consegui reunir ali mais de 30 homens em Morada Nova República, porque na época, tinha se passado 8 anos que não tinha sido feito nenhum tipo de manutenção dentro da comunidade. Lucas estava mesmo quase intrafegável. Foi aonde a gente teve que regaçar as mangas, mobilizar a comunidade. Isso. A gente levou carroça, pessoas com enxada, pá, Sim. e a gente conseguiu ali fazer quase 300 metros de estrada no braço, nós mesmos, né? Quem me acompanha nas redes sociais, buscar o histórico lá, ver. Então, cara, não deve ter sido fácil, hein? Não foi fácil, porque a gente teve que... Cavar uma vala, já dá trabalho. Cavar uma vala, buscar pedra na carroça, que ficava mais ou menos a uns 500 metros de onde a gente estava buscando para poder fazer. Isso. Mas graças a Deus a gente fez e conseguiu passar o inverno todinho andando por essa estrada que a gente fez. Né? É mesmo, então, cara. Quando a gente fala quando tu fala de atuante, eu fico muito feliz porque eu sempre estou buscando, estou reivindicando esses direitos, né? Infelizmente, tem pessoas hoje que estão interpretando reivindicar direito com falar mal da administração, né? Falar mal da prefeita. Assim, eu tenho uma relação de amizade muito boa com todo mundo, graças a Deus, e não me envolvo na vida pessoal de ninguém. Tá certo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala mal de alguém é quando a gente se envolve na vida pessoal dela e falar coisas que talvez a gente não poderia... Que não é verdade, né? Exatamente, é verdade. Mas quando a gente faz uma crítica, que pode ser até uma crítica construtiva para o próprio governo, isso aí não é falar mal, é reivindicar, cobrar direitos que não está... sendo atendidos, né? Não está sendo atendido e que não é apenas o vereador que vai cobrar isso. Cidadão. É toda a população, né, que está sendo prejudicada. É verdade. Interessante isso aí, cara. Agora a questão da estrada aí foi pesado, não foi? Foi pesado. Imagina aí, né, o período do inverno aí, o pessoal, a dificuldade realmente que passa para essa região, que só tem como opção no período do inverno ir ali por Pindaré, Santa Inês. Até aqui mesmo, Cara de Pau, Centro Seco, Lameiro Grande, Centrinho, Jussareira, aquela região ali. Tudo que a gente faz é para Pindaré, porque infelizmente para Monção não tem acesso. E engraçado assim que nesse período, né, a população tipo assim, é uma expressão que o povo usa, que não sei o que, no do outro é água. A população, até mesmo a gente que mora aqui na sede, né, a gente é um pouco meio que, vamos dizer assim, desatualizado tanto desses acontecimentos assim real, do que o povo passa, até mesmo na logística, né? Que pra gente tá tudo normal, entendeu? Sabe? Não é que esteja normal, que a gente concorde com a situação, mas, sabe, aquela situação que a gente não tá vivendo, não tá presenciando, não tá sendo com a gente acaba achando que tá tudo normal. Aí quando surpreende, vem um vídeo daí sim mostrando as estradas. E aí que a gente, às vezes, pessoas igual você, eu acho interessante fazer isso, né? Aí, às vezes a gente vai ter uma consciência realmente que a dificuldade das pessoas da tua região, das regiões vizinhas, lá circunvizinhas. Então, e tudo isso aí traz pra gente uma luz, né? Sim, claro. Quanto Monção precisa de estrada. E assim, Lucas, eu vejo que as pessoas elas deveriam tomar mais também essa atitude. Sim. De buscar, de cobrar. Com certeza. Porque a gente vive ali com uma série de problemas, mas eu tenho certeza que se a população ela buscasse mais
cobrasse mais, nós já estaríamos em um nível mais desenvolvido. Com certeza. Até o pré-candidato, né? Ele tem mais incentivo ali, apoio para continuar com o seu Sim. projeto, com a sua ideia, com a sua pauta e por aí vai. Eu vejo também que é vice-versa, né, Lucas? Porque Isso. a partir do momento que a gente recebe o apoio de uma pessoa lá da Câmara, rapaz, vamos nos mobilizar para a gente cobrar, a gente recebe esse apoio, a gente se sente com mais forças para ir buscar aquilo que a gente precisa. Isso, com certeza. Então, assim, a questão do apoio, né? A questão do candidato também, o pré-candidato, na verdade, ser uma pessoa atuante, que foi aquela palavra que você guardou, né? Sim. Também importa, porque às vezes a pessoa quer ser pré-candidato, mas... Uma paia, né? E também ele não tem muita coisa a apresentar. Sim. Ele não tem um histórico ali de algum serviço prestado à sociedade. Inclusive, na entrevista passada a gente falava com o doutor Anderson, ele falava sobre essa pauta, né? Sim. E agora tu tá falando também uma coisa parecida, né? Sim. Uma coisa que tu falou aí das estradas que tu fez ali manualmente, né? Então, nós fizemos, né? Na realidade, a comunidade. A comunidade, né? Ali. Então, imagina só, o cara pré-candidato, mas ele não tem muita coisa assim nem que dizer ali do que já contribuiu. Sim. É um pouco seco, né? É um pouco seco. É um pouco vazio. Mas é isso daí, sim. Eu fico muito feliz, cara, de te conhecer pessoalmente, sabe? De ter essa experiência, conversar contigo aqui e aprender contigo algumas coisas e também ouvir algumas experiências tua em particular, do teu projeto, da tua ideia. Tudo isso aí é algo bacana. É algo que a gente às vezes não conhece, que a gente falei a situação lá da região. Porque na realidade tem muita gente que não sabe de fato quem é Daicinho, né? Quem é Daicinho e também o problema do município, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui para ti, e essa aqui, Daicinho, ela vai ser a última para a gente encerrar. Acredito que a gente já te explorou bacana aqui a questão do teu tempo, né? Sim. Então, assim, a pergunta que eu tenho aqui, Daicinho, é a pergunta do Carlos Trindade. Carlos Trindade 2, né? Ele faz a seguinte pergunta. Queria saber qual é o maior desafio da região dele sobre a educação, sobre os alunos que vão para Pindaré, em seus transportes próprios, sem ajuda financeira do município. Ele quer entender. Eu acredito que ele deve estar falando também do período do inverno, né? Que é a questão do transporte, precisa ter um transporte de qualidade para conduzir esses alunos, e também como é que fica a questão do município aqui, se tratando de gestor, para ajudar esses alunos ali que estudam em Pindaré, né? Sim. Nessa questão logística deles ir e voltar para a escola, qual é o apoio, ou como é que fica essa situação lá que tu presencia quando esses alunos estão precisando aí ir para a escola e retornar. É muito difícil? Lucas, eu comecei a estudar muito jovem em Pindaré. Na época a gente ia de bicicleta. Nunca estudou em Monção? Nunca tive a oportunidade de estudar em Monção, porque infelizmente Monção nunca me deu essa oportunidade. Entendi. Porque se Monção tivesse estrada, o sonho da gente era poder fazer tudo aqui, trabalhar aqui, estudar aqui. Então, voltando aí para a pergunta do Carlos. Do Carlos, se porventura eu fosse eleito, eu iria cobrar justamente um ônibus de qualidade para essas comunidades. Por quê? Porque na nossa região lá só existe 2 ônibus. Um que leva até na metade do caminho. Isso. E o outro que fica atolado aí e as crianças têm que empurrar, né? Já teve vídeos aí circulando nas redes sociais que os alunos empurram o ônibus. Ou seja, se eu eleito for, eu vou cobrar e assegurar os direitos das crianças de ir e vir para a escola. Isso. De Pindaré para suas devidas comunidades. Por quê? Muitas, infelizmente, desistem de estudar. Tem muitos jovens que desistem de estudar. Por quê? Porque não tem o apoio e incentivo da gestão. Quando eu falo o apoio
E o incentivo da gestão é manter ônibus escolar e manter também o acesso, né, Lucas? Isso. Porque se não tiver o acesso, infelizmente não vai ter como manter o transporte escolar. Então, se eu eleito fosse, eu iria estar em brigas constantes com o gestor para manter ônibus e também manter as estradas, porque é nela que o ônibus teria que levar as crianças, né? Com certeza. Bacana, Daicinho. Então tá respondida a pergunta do Carlos, né? E tinha essa curiosidade ao teu respeito. Daicinho, o que a gente pode te dizer é que tu continue sendo essa pessoa, né? Um cara atuante, como tu já falou, como a gente já observou. Um cara humilde, né? Gente boa, bacana. A gente não se conhecia pessoalmente, acho que a gente se conheceu aí umas vezes que nos vimos aí pela rua, né? Sim. E a mesma impressão que eu tinha de ti ali, mesmo sem se conhecer pessoalmente, pessoalmente, não teve mudança no sentido de... A mudança foi que eu aprendi contigo mais ainda sobre a tua região, sobre a tua experiência e te conheci mais de perto, né? Mas a gente é grato pela tua participação. Eu quero te deixar aqui fazendo as considerações finais agora, entendeu? Eu vou voltar aqui novamente pro Cleito para me poder fazer a automoção ali, Sim. entendeu? Aí, enquanto eu vou fazendo as considerações finais, eu já vou aqui te agradecendo por antecipação, né? E tá no momento aí das considerações finais, tu pode te dirigir ao pessoal que está nos assistindo, né? Acredito que deve ter um público bom ali da tua região, Morada Nova da República, né? O nome parece até de um país, eu te tenho que dizer. Morada Nova República. Parece até o nome de um país, é o nome lá da tua região, bacana, cara. Isso. Então, assim, tu fica dando as considerações finais, agradecendo ao pessoal, eu já te agradeço a participação do pessoal, vai desculpando no começo os problemas técnicos, até porque a gente houve uma mudança hoje. Isso acontece, né? E a gente teve umas mudanças hoje aqui que influenciou para que a gente pudesse fazer a live com mais antecedência, no período planejado. Não conseguimos por causa desse imprevisto. Mas assim, firme e forte, né? E foi um prazer mais uma vez. Zé, meu amigo, eu gostaria que você desse as considerações finais, né? Quem sabe aí agradecer as pessoas que estão nos acompanhando até nesse momento, os teus convidados aí a participarem da live, né? Quem sabe você tem alguma reflexão política, pessoal, profissional, para os nossos telespectadores. Eu gostaria de te deixar à vontade aí. A gente costuma, vamos pegar vamos dizer assim, esse momento, né, para cada entrevistado nosso aqui, independente se está tratando da questão política, saúde, educação, questões sociais, que sempre deixa aí as suas considerações finais. Eu gostaria de deixar à vontade. Cleito, Lucas, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né, de poder participar aqui. Se eu não me falho a memória, acho que sou a terceira pessoa a estar participando da... Terceira. A terceira, né? Terceira. Seu número 3. Sou o número 3. Então, quero agradecer pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Prazer foi nosso. Você, na verdade, veio até aqui, né? Nos prestigiar, contar um pouco da sua história, do seu legado, da sua luta e compartilhar também com pessoas que não te conhecem, né? Sim. Tem um momento aqui de bate-papo e nós que agradecemos, ficamos felizes aí por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer também o carinho das pessoas que nos acompanham. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que tiraram o seu tempo para nos assistir a nossa entrevista. Quero mandar aí um abraço à minha mãe, meu pai, pessoas que estão nos ouvindo, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, que nesse ano de eleição nós possamos refletir e venhamos a fazer uma renovação. Porque quando a gente fala em renovação, na cabeça da gente
vem o novo, né? Vem o novo de renovação. Que nós possamos fazer uma renovação. Obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É isso aí, pessoal. Nós aqui do MoçãoCast, né? Do nosso podcast, nós queremos agradecer também a participação dos nossos internautas, pessoas que fizeram aí seus comentários, as pessoas que fizeram seus elogios, também aquelas pessoas que fizeram suas críticas. Tudo aqui é bem-vindo, né? Tudo é bem-vindo, os elogios, as críticas, os comentários, as observações. Então, nós somos muito felizes, né? O Lucas e eu, pela participação de todas as pessoas. E até porque um programa desse daqui, que é uma novidade aqui em nossa cidade, que vai trazer visibilidade para muitas pessoas, né? Independente da sua religião, da raça, né? Das suas ideologias. Então, agradecemos a presença por mais um programa, por mais uma entrevista aqui diretamente do nosso estúdio, né? Neste momento são 8 horas e 51 minutos e aqui nós encerramos mais um programa e de já convidamos você para que esteja conosco na próxima entrevista. A partir de amanhã nós já iremos anunciar quem será o número 4, quem será a quarta pessoa a estar aqui conosco.